Olá, meu nome é Elisa Viana Cruz, mas muitos me chamam carinhosamente de Elisinha. Eu lhe convido para conhecer um pouco da história da minha vida. Minha história começou quando nasci, no dia 29 de maio de 1885, na cidade de Sabará, província de Minas Gerais, no Brasil. Eu terei sido batizada na cidade de Sabará, província de Minas Gerais, no Brasil, embora o registro tenha sido apagado pelo tempo. Meu pai, Paulo Alves dos Santos Viana, era filho do major da Guarda Nacional, João Baptista dos Santos Viana, e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada de Cidadinha. Neto pela parte paterna do guarda-mor José dos Santos Ferreira e de Maria Joaquina do Nascimento, e neto pela parte materna de Manuel Alves dos Santos e de Ana Joaquina Moreira de Castilho, nasceu em 9 de janeiro de 1855 e terá sido batizado no mesmo mês de janeiro de 1855. Na capela local, no antigo curato de Ribeirão do Raposo das Jabuticatubas, freguesia de Taquaruçu, então pertencente ao município de Caeté, atual cidade de Jabuticatubas, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Sua formação terá sido de primeiras letras. Sua ocupação foi de pequeno negociante e capitão da Guarda Nacional. Ele faleceu em 29 de dezembro de 1931, com 76 anos de idade, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e foi sepultado, no dia seguinte, 30 de dezembro de 1931, no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. Minha mãe, Maria Flávia Schelles, carinhosamente chamada de Fafá, ou Fafá Schelles, era filha de Pedro José do Espírito Santo Schelles, ou apenas Pedro Schelles, também chamado Seu Schelles, e de Francisca Claudina de Abreu Oliveira Malta, chamada afetivamente de Chiquinha. Neta pela parte paterna de José Francisco do Espírito Santo Schelles e de Porfíria Rosa do Amor Divino, e neta pela parte materna de Francisco José de Oliveira Malta e de Joaquina Balbina do Nascimento Abreu, nasceu em 23 de fevereiro de 1860, na cidade de Sabará, província de Minas Gerais, no Brasil. Sua formação terá sido de primeiras letras. Sua ocupação foi dona de casa ou prendas do lar. Ela faleceu em 27 de outubro de 1914, com 54 anos de idade, e foi sepultada, no dia seguinte, no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. Quando eles se casaram, em 19 de janeiro de 1879, na cidade de Sabará, na província de Minas Gerais, no Brasil, Paulo tinha 24 anos de idade e era cerca de 6 anos mais velho do que Maria Flávia, então com 18 anos de idade. Em família, eles eram chamados carinhosamente de Papai Paulo e de Mamãe Fafá. Minha formação foi o curso primário, na cidade de Sabará, estado de Minas Gerais, no Brasil. Minha ocupação foi de dona de casa ou prendas do lar. Eu gostava de fazer poesias. Deixei um caderno de poesias intitulado Flores do Coração e algumas poesias esparsas, todos inéditos. Fui a sucessora do meu marido, como sócia da joalheria Teodomiro Cruz, tendo entregue a administração, primeiro ao nosso filho Celso Viana Cruz, em 1936, e mais tarde, em 1939, também ao nosso filho Milton Viana Cruz. Eu encerrei minha jornada em 14 de julho de 1965 e fui sepultada no cemitério do Bonfim, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. Eu me casei com Teodomiro Cruz, filho de Joaquim Francisco Cruz Júnior e de Amélia Luísa dos Santos, neto pela parte paterna de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz, e neto pela parte materna do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa. Afetivamente chamada de Aninha, em 4 de janeiro de 1908, na cidade de Sabará,
estado de Minas Gerais, no Brasil. Teodomiro era nascido em 16 de agosto de 1870, na cidade de Sabará, província de Minas Gerais, no Brasil, e foi batizado no dia 22 de abril de 1871, na antiga Capela de Santa Rita, da cidade de Sabará, província de Minas Gerais, no Brasil, a qual não existe mais. Aquele dia foi memorável. Ele trabalhou como joalheiro e relojoeiro. Começou em Sabará, estado de Minas Gerais, com a âncora sabarense, Joalheria e Relojoaria, fundada em 30 de março de 1894, situada à Rua do Caquende, a qual transferiu para Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no ano de 1912, com o nome de Joalheria e Relojoaria Teodomiro Cruz, a primeira da cidade, a qual se localizou por muitos anos, na Praça 7 de Setembro, na esquina que fica entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Afonso Pena, onde está hoje o edifício Helena Passig. Era também um poeta, tendo deixado um livro de poesias, veras e diversas poesias esparsas. Usava o pseudônimo Raul Moreno. Laudilino Freire, em sua coletânea Sonetos Brasileiros, publicada por F. Breguiet, em 1913, inclui um dos seus sonetos, Sinfonia Estranha, a página 258. O poeta Antero de Magalhães dedicou à sua memória um soneto, publicado num jornal de Belo Horizonte, provavelmente no Minas Gerais, intitulado A Memória do Teodomiro Cruz, datado de 13 de maio de 1937, primeiro aniversário do falecimento dele. Foi agraciado post-mortem pela Prefeitura de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com a comenda da Ordem dos Pioneiros. Além disso, a cidade de Belo Horizonte o homenageou, no bairro de São Lucas, no nome da rua Teodomiro Cruz, sem H. Eu tinha 23 anos de idade quando nos casamos, enquanto Teodomiro tinha 38, isso é, eu era 15 anos mais jovem do que ele. Eu e Teodomiro tivemos 7 filhos: América Viana Cruz, Isaura Viana Cruz, Cícero Viana Cruz, Celso Viana Cruz, Milton Viana Cruz, Odilon Viana Cruz e Lúcia Viana Cruz. Nossa filha América nasceu no dia 13 de outubro de 1908, na cidade de Sabará, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Sua formação foi o curso primário completo, de uma escola primária, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, entre 1915 e 1918, e curso de piano, do Conservatório Mineiro de Música, de cerca de 1923 a 1925, e também professores particulares. Era uma pianista exímia, que tocava piano lendo diretamente as partituras musicais. Quase que diariamente dava seu concerto, no final da tarde. Apreciado pelos filhos e até mesmo pelos amigos da vizinhança, fez o curso de Economia no Lar, da CFL Companhia Força e Luz, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 1935. Teve também professores particulares de pintura e pintou alguns quadros ocasionalmente. Sua ocupação foi de dona de casa ou prendas do lar. Ela faleceu em 18 de dezembro de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. América se casou com Jorge da Cunha Pereira, filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado de Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada afetivamente de Lifa, neto pela parte paterna do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, e neto pela parte materna do tenente da Guarda Nacional Jerônimo Electo de Souza e de Francisca Rosa Souto, em 25 de janeiro de 1936, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. América e Jorge tiveram 3 filhos: Jorge da Cunha Pereira Filho, Fernando da Cunha Pereira e Ricardo da Cunha Pereira. Eu e Teodomiro tivemos muitos netos, um dos quais, Jorge da Cunha Pereira Filho,
filho de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha, nasceu em 6 de maio de 1937, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Foi engenheiro civil, analista de sistemas e engenheiro de sistemas e computação na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Estou muito feliz em compartilhar minha história com você. Obrigada pelo seu interesse e por ter assistido. Receba todo o meu carinho e adeus.